Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós estamos no final do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos falar hoje sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, dar algumas pequenas explicações para a gente entender sobre o nosso tema de hoje. O silício é um cinto ou uma cinta que na ponta tem alguns objetos perfurantes que alguns monges usavam como forma de martírio, como forma de se redimir da questão de erros, de pecados ou até de alguma coisa que eles buscavam alcançar. Esses, vamos dizer assim, esses mosteiros, essas pessoas que se encontravam nesse local, foram os ermitões, pessoas que foram viver em cavernas, aí depois saíram dessas cavernas, se juntaram e formaram alguns ali mosteiros e tal, enfim. E eles confundiram a questão do sacrifício, que esse sacrifício sim foi feito pelos primeiros cristãos esses que eram perseguidos por causa de serem seguidores e divulgadores da doutrina do Cristo, da mensagem do Cristo. E Lucas, que denominou como cristãos aqueles homens do caminho, aqueles homens que caminhavam, na verdade não foi ele que denominou, o povo falava lá em Antioquia e ele foi e relatou isso lá em Atos dos Apóstolos. Então essas explicações é só para a gente entender a origem do nosso tema de hoje. Então vamos começar com o primeiro parágrafo. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Um anjo guardião, Paris, 1863. 26. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não no desleixo que seria preguiça, mas que virtude. Bom, primeiramente, é o seguinte: quando estão sendo feitas as provas pelos aqueles espíritos que podem participar, tá? Nós estamos falando aqui dos que podem participar. Há casos que eles não têm escolha, mas isso é uma outra história. Mas quando eles podem participar, eles ali escolhem as suas provas. Lógico que há uma equipe espiritual orientando esses espíritos. E essas provas, elas são escolhidas de acordo com as condições daquele espírito para executá-las. Porque é dado a eles provas que eles podem cumprir. Deus não dá um fardo ao qual o ombro não possa suportar carregar. Então é acordado dessa forma. E ali ele recebe o corpo, essa matéria aqui, de acordo com esta prova. Também tem que estar de acordo com a consciência, ele tem que ter consciência daquilo que ele vai fazer, né? Ele tem que ter consciência daquilo que ele vai fazer e, consequentemente, ele chega aqui nesta condição para executar essas provas, com todas as condições. Então não é dado a ele nem mais
nem menos. É dado o que ele necessita. E vai ser impresso ali naquele perispírito, enfim, aquilo que nós sempre falamos aqui. Só que aí o que ocorre? Quando ele chega aqui, ele tem todas essas provas para fazer, né? Tem todas essas situações para vivenciar nessa escola aqui. Ele pode se utilizar da tecnologia para favorecer? Boa noite. Pode se utilizar da tecnologia. A ciência pode auxiliá-lo? A ciência também pode auxiliá-lo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, para ficar mais claro, para ilustrar melhor o que nós estamos falando. Antigamente, vocês lembram como é que eram as cadeiras de roda? Era muito difícil, né? Andar com uma cadeira de roda. Vocês lembram que não tinha a chamada acessibilidade? E quem gosta de acessibilidade é marca? Não tinha a tal da acessibilidade. É assim? Hoje em dia tem acessibilidade, que são aquelas rampas, aquela construção que é feita na cidade para facilitar a vida do cadeirante. Existem cadeiras elétricas e existem também carros que também são para pessoas com deficiência. Ou seja, não é porque esse espírito chega aqui com uma condição, né, e uma dificuldade de estar numa cadeira de rodas, que não possa ter recursos para que isso seja amenizado. Deu para compreender isso, pessoal? Então vamos adiante. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? É uma pergunta, tá? Há mérito nisso em procurar essas aflições voluntárias? É uma pergunta. Vai vir. A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Vou dar um exemplo também para ficar mais fácil. Chico Xavier, né? A gente sempre coloca ele como exemplo, mas nós temos outros exemplos também dentro da doutrina. Mas nós falamos Chico Xavier porque é mais conhecido às pessoas que não estão tão habituadas com a doutrina, mas tem outros exemplos. Mas Chico Xavier, ele não gozava de uma saúde plena, total. Aquela saúde que você olhasse assim, nossa, como esse homem tem saúde. Ele tinha as suas limitações e ele tinha enfermidades que o acompanhavam. Mas não impedia que ele ficasse horas e horas, eu não vou precisar quantas horas, mas eram bastante horas que ele trabalhava em prol do próximo. E isso daí causava a ele até uma certa dor, um sofrimento físico. Deu para entender isso, pessoal? Dormia muito pouco, enfim, então ele fazia tudo isso. Mas qual era o propósito que ele fazia isso? Era para vaidade? Ele estava na balada, ele estava fazendo isso, aquelas maratonas que eu também não tenho nada contra, mas que as pessoas vão lá, e aqueles chamados Ironman, que a pessoa corre, nada e tal, muitos desencarnam aquilo ali, ou até causam um problema sério à saúde. Isso daí é uma coisa desnecessária, porque a pessoa faz pela vaidade. Mas no caso de Chico Xavier, ele fazia aquilo ali pela caridade. Ele fazia aquilo ali em prol do próximo. Então, ele, verdadeiramente, ele causou um sofrimento à sua matéria, mas que, na verdade, aquilo ali era uma caridade. Então, estava ligado à questão moral, à questão de você se doar pelo próximo. Então, é outra coisa. Isso aí, legal. No trabalho espiritual. Não era remunerado. Pode falar mais alto também. Ele não ganhava nada com isso. Nosso mentor está nos falando aqui, eu estou falando para você que o mentor fala baixinho. Ele não ganhava nada com isso. Era um trabalho, vamos dizer assim, é aquele trabalho, os livros, e aí ele vai fazer a biografia de Chico Xavier aqui agora, né? Que nós temos bastante tempo.
né? Vamos adiante do parágrafo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Aumentei sua carga às vezes tão pesada, e não aumentei sua carga às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueceis vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Esse parágrafo está falando, lá no Rio de Janeiro tem a Igreja da Penha, tem uma escadaria. Então tem pessoas que fazem promessas, sobe a escadaria da Penha de joelho. Tem no Pará, se não me falha a memória, agora talvez, salvo engano, eles puxam lá aquela corda e saem, aí as pessoas se machucam. O Círio de Nazaré. E tem outros também, tá? Tem fora do Brasil, uns que eles carregam umas pedras nas costas, enfim. Aquilo ali são martírios que se faz na matéria. Mas nós estamos falando de outra coisa, não é disso aí. Nós estamos falando daqueles primeiros cristãos que eu, na introdução, falei, aqueles que eram sacrificados em nome do Cristo. Houve uma distorção com relação ao sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício. E existe também uma certa desonestidade histórica ou um desconhecimento que as pessoas colocam aqueles cristãos do começo como depois do que passou a ser aceito. Em um dado momento, a religião do cristão passou a ser aceita pelo Império Romano, por Constantino, e depois teve as cruzadas. Isso daí é uma outra história. Nós estamos falando aqui dos primeiros seguidores do Cristo, os que deram o verdadeiro testemunho, os que foram martirizados, os que foram sacrificados nas arenas. É disso aí que nós estamos falando, não é assim não, mano? Nós estamos falando disso aí. Então, existem religiões que praticam esse tipo de martírio, mas o martírio, para nós, é aquele que você sacrifica o orgulho, você passa por cima do seu orgulho para você fazer alguma coisa em prol do seu próximo, é que você sacrifica a sua vaidade, sacrifica o seu egoísmo, a sua, vamos dizer assim, a sua ordem de prioridades, que geralmente nós colocamos em prioridade eu, aí depois eu, aí depois eu. Então é essa ordem que nós estamos falando. E também estamos falando. Só nós verdade. E também nós estamos falando em duas coisas distintas, que é o sacrifício da matéria, aquele que não leva a nada, que não tem nenhuma função espiritual, e o sacrifício da matéria, mas aquele sacrifício da matéria que tem uma questão espiritual por trás. Então vamos adiante. Pode continuar. Pode ir. Isso é antigo. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a mansarda infecta levar a consolação, vós que marchais
manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras. Eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Houve um período em que sempre teve esse período assim. Tiveram algumas doenças que mataram muitas pessoas. Vou falar especificamente aqui da tuberculose, mas tiveram várias outras. Aqui, teve a peste negra, teve uma série, a gripe espanhola. Então sempre teve, nesses momentos aí, pessoas que se dedicavam a cuidar de outras pessoas, espíritos encarnados, que se dedicavam a cuidar de outros semelhantes e, devido a essa dedicação, eles acabavam desencarnando dessa própria enfermidade que eles tratavam. Por exemplo, eles tratavam ali de tuberculose. Tem uma história muito bonita de uma enfermeira, que ela trata de várias pessoas com tuberculose e ela acaba desencarnando da tuberculose. Então, é isso que nós estamos falando aqui. É a dedicação ao próximo. E eu não estou dizendo com isso, gente, que hoje em dia é necessário que alguém cuide de alguém com uma enfermidade e que a pessoa desencarne daquela enfermidade, não é isso. Mas naquela época, os tempos que aconteciam, os tempos que o recurso que se tinha naquele tempo eram recursos escassos. Então, muitas das vezes, as pessoas não tinham como evitar que contraísse a própria enfermidade que elas estavam ali tratando. Né? Teve também, quando teve aquele circo que foi incendiado, e até Pitangui começou ali a desenvolver a questão do tratamento de pessoas com queimadura, e o Pitangui, ele morou dentro do hospital. Ele ficou morando ali para tratar aquelas pessoas. Eu estou falando daquele circo lá em Niterói, Rio de Janeiro, e uma das pessoas lá tapou fogo, e aconteceu aquele duro e tal. Ali desencarnou muitas pessoas. E o Pitangui morou lá dentro. Ele abdicou de um tempo grande da sua vida em prol daquelas pessoas. E depois ele se tornou uma das, vamos dizer assim, uma das autoridades nesse tipo de tratamento, que foi das pessoas que foram queimadas no acidente. Essa cirurgia, né, era feita para reconstituir porque as pessoas, as que sobreviveram, ficaram com marcas terríveis. Então, ele conseguiu amenizar isso aí. E também salvar muitas vidas. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis o cilício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Risai vosso amor próprio, resiste contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Eu já falei aqui antes, né, no começo, mas existem pessoas que se isolam, né, para fazer estado de contemplação, estado de elevação.
Na verdade, o que elas estão fazendo é deixar de ocupar um espaço que já estava pré-estabelecido no processo reencarnatório. Porque quando nós vivemos aqui, nós estamos aqui para ter esse convívio. São esses atritos que nós temos na nossa convivência que vão fazer com que nós, verdadeiramente, nos coloquemos numa condição de mais humano. Porque você vai interagir, né? O ar que eu estou respirando aqui é o mesmo que vocês estão respirando aí. Por isso que num ambiente fechado, quando alguém está muito gripado, que ela espirra, outras pessoas também ficam gripadas, porque nós estamos compartilhando o mesmo ar. E esse convívio, esses atritos, e não estou dizendo que a gente precisa viver o resto da nossa vida em atrito, né? Mas são esses atritos que vão fazendo com que a gente veja os limites do outro, entenda as dores, as dificuldades do outro e que a gente consiga evoluir, que a gente consiga moralmente nos tornarmos indivíduos melhores, seres melhores. Então, essas pessoas que se isolam, elas não estão fazendo nada. Elas simplesmente não estão ocupando o espaço que era para elas ocuparem. Elas se isolaram, elas não vão ter convívio com um outro ser humano, outro da sua espécie, e elas não vão conseguir, vamos dizer assim, elas não vão passar pelas provas. É como aquele aluno, pronto, agora você me lembrou. É como aquele aluno que chega na escola e ele fica lá no intervalo por ali e tal, aí não vai para a sala de aula, aí não faz as provas. Ele vai passar de ano? Não vai passar de ano, né? Porque ele passou o tempo dele todinho ali, ele não foi testado, ele não teve que se submeter ao exame de outra pessoa, vamos dizer assim. E quando ele fala do meio para o fim, nesse parágrafo aí, da questão do sacrifício, de você passar por cima dessas mazelas que ainda trazemos em nós, é justamente no momento do verdadeiro testemunho. Porque vocês podem observar que toda vez que alguém tenta falar alguma coisa da palavra do Cristo para outras pessoas, há muitas que aceitam, mas há muita resistência ainda. Há muitas pessoas ainda que sofrem perseguições por falar do Cristo. Só que hoje parece que isso não acontece. Algumas pessoas assim, estão meio que desligadas da realidade e pensam que isso não acontece. Não, isso aconteceu lá na época daqueles que andavam lá no caminho. Era nessa época que tinha perseguição aos cristãos. Não, hoje tem muita perseguição. Muita. Tem pessoas hoje que são mortas, porque se elas falarem, eu estou falando isso, que graças a Deus ainda não acontece no nosso país. Acontece os cancelamentos, né? Aquelas coisas, né? Aquelas perseguiçõezinhas, né? Tal, quando se fala no Cristo. Mas fora do Brasil, existem países que se você for falar no Cristo, você é morto. Se você for pregar a palavra do Cristo, você é morto. E aí é uma questão seguinte, nós temos, vamos dizer assim, nós temos uma coisinha que nos conduz, que é você se proteger, né? Que é a... agora não lembro. Que a gente já nasce se protegendo, né? Você quando é criancinha, o instinto de preservação. Nós temos já o instinto de preservação natural. Quando você chega nesses lugares e que há missões que vão para lá, teve até uma que são dos nossos irmãos evangélicos que foi para lá, se não me falha a memória, foi na África, nossos irmãos evangélicos foram para lá para falar do Cristo lá e foram mortos. Tá? Então, a pessoa está passando por cima disso daí, porque eles sabiam o risco que eles corriam. Mas eles foram lá. Eles foram falar sobre o Cristo.
E dando sequência ao pensamento de hoje, que é a questão de nós estarmos aqui com as nossas dificuldades, mas existem dores. Você chega aqui, você senta aqui e você está assistindo a palestra. Você toma um passo, você bebe água fluidificada. E aí você pensa que aquela dor física, pô, não aconteceu nada, eu continuo com a mesma dor, não aconteceu nada. Mas muitas das vezes aquela dor física, ela permanece, mas a enfermidade moral foi curada, tá? Continua a enfermidade física, mas a enfermidade moral foi curada. Isso eu não estou falando que aconteça só aqui não, tá? Eu estou falando quando você vai numa igreja católica, quando você vai no templo evangélico, você está ali assistindo, você está ali fazendo as suas coisas, você está ali tentando se modificar, aquela dor física permanece, mas a enfermidade moral foi curada. E a gente não se dá conta muitas das vezes disso. Mas sabe quando é que a gente começa a se dar conta que essa enfermidade moral foi curada? Foi quando a gente consegue perseverar além da dor física. Porque se vocês pararem para pensar, sempre a gente vai sentir alguma coisa na hora de vir para o centro ou para qualquer outro lugar. Sempre você vai sentir alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa. Só que a gente só se baseia naquela visita que chega na última hora, no pneu do carro que furou, na chuva que caiu, a gente só se baseia naquilo. Mas, por outro lado, os espíritos estão ali, aqueles que cuidam da gente, nós temos, né? Todos nós temos os. Aí vocês falam como quiser, anjo da guarda, guardião, amigo, aí é de cada um. Mas eles estão ali fazendo um esforço muito grande para que a gente venha. Eles estão auxiliando também a gente. Só que existem coisas que elas vão acontecer. Por exemplo, tem como parar de não chover na hora a pessoa vir para o centro? Tem como? Hã? Não tem como, né? Mesmo porque a chuva é necessária. Então vai ter a chuva. Tem como você evitar que uma pessoa vá na sua casa na hora que você está vindo para o centro? Às vezes a pessoa está precisando até de vir para cá. Ao invés de você ficar com ela te empatando em casa, você traz ela para cá. Você fala assim, vou te convidar para uma atividade ali, para uma reunião ali. Aí você traz a pessoa. É simples. O problema é que a gente só consegue enxergar aquilo que nossos olhos físicos veem. A gente não consegue enxergar as questões espirituais. Está dando para compreender isso, pessoal? Eu vou contar uma história rapidinha aqui. Eu fiquei sabendo, é uma piada, tá aí? É uma piada, mas é muito interessante. Tinha um dirigente que ele começou a receber lá dos nossos irmãos, dos médiuns, né? O coração, sempre falavam para ele, os irmãos sopravam lá, os outros médiuns ostensivos, e eles falavam, o coração. E ele ficou com aquilo na mente. O que ele fez? Ele correu para o médico e foi fazer aqueles exames, né? Foi lá com o cardiologista e foi fazer todos os exames para ver o que estava acontecendo com o coração dele. E aí ele foi, e o médico falou assim, nada, não tem nada. Aí ele ficou feliz demais. Ele quer dizer que eu não tenho enfermidade nenhuma no coração. O médico falou assim, não, você não tem coração. Então assim, não é porque a pessoa está num trabalho que quer dizer que aquele trabalho esteja na pessoa. Isso acontece muito. Não é porque eu estou aqui falando tal do Evangelho que esse Evangelho verdadeiramente está em mim. E isso daí, muitas das vezes, a gente não consegue perceber. A gente faz tudo no automático, mas aquilo não está na gente ainda. Aquilo não chegou, aquilo não espalhou pelo nosso sangue, chegou nos nossos órgãos, não chegou. É por isso que essas situações acabam sendo obstáculos. A chuva, o frio, o calor, o ônibus cheio, o pneu furado, a visita que chegou, isso acaba sendo um obstáculo. Mas na realidade, se nós formos parar para pensar no princípio de tudo, dos primeiros cristãos,
O que é uma dificuldade? É um leão correndo atrás de você com fome, um leão ficou 5 dias com fome, que solta ele numa arena, tu correndo, ele correndo atrás, que não era nem um lugar aberto não, que dava para aproximar o local em algum lugar. Era um lugar fechado. O que é dificuldade? É correr do leão ou é vir para cá? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade maior? Agora, a gente não pode esperar que a espiritualidade bata na nossa porta com o Uber, esperando a gente para trazer, né? Não dá para gente esperar isso. Mas, por outro lado, todos que estão aqui sabem as dificuldades que passaram para estar aqui, porque também não é fácil. Não é fácil você sair dessa psicosfera. Essa psicosfera, ela está sugando as pessoas. Ela está como o pessoal fala muito nas abduções, né? No disco voador. Agora está acontecendo as abduções. Agora que está acontecendo. Agora que a pessoa está sendo abduzida pela psicosfera. A matéria continua ali, sem saber para onde vai, mas o espírito. E para finalizar, é muito mais difícil quem está dentro da religião, qualquer religião, tá, gente? Quem está, desde que fale em Deus e Cristo, né? Porque a gente tem que frisar isso aqui, né? Deus, né? Criador, Cristo, nosso guia e modelo, a espiritualidade, né? Essa é a religião, tá? Dentro das religiões, as pessoas também estão sofrendo ataques espirituais. A gente passa, às vezes, né, na frente dos bares, das festas, a gente vê todo mundo ali dançando, brincando, e como a gente sabe que Satanás é festeiro, a gente acha que Satanás está ali. Ele não está muito preocupado com aquelas pessoas que estão ali, não. Ele está preocupado com as pessoas que estão dentro das religiões. Lógico que eu estou falando Satanás não se estou falando do adversário. Estou falando do adversário. Aquele que quer causar, vamos dizer assim, distúrbios na nossa vida e que quer separar as famílias. O princípio de tudo é as famílias, tá? Na hora que você começa a separar as famílias, você separa as nações. Um dos maiores conflitos que nós temos até hoje aí, tem vários, tá? Foi uma briga de família. Então é por isso que é importante a gente entender isso, saber que quando você se propõe a buscar algo de diferente, você vai sofrer ataques. Tem 2 casos aí recentes de pessoas que não precisavam dar esse testemunho, que são pessoas famosas lá em Hollywood, famosos aos olhos do mundo material, que é um que faz o The Chosen, que faz o papel do Cristo, e o outro que fez lá aquele do Mel Gibson, da Paixão do Cristo. Ambos desses atores principais que faziam Cristo sofreram ataques espirituais, inclusive os diretores, e esse que faz o The Chosen, ele até colocou um diretor espiritual, porque quando ele estava se preparando para a cena, ele se sentia sendo sufocado, ele foi ao médico, porque ele achou que ele estava com problema no coração, que ele estava com problema nisso. Médicos se preocuparam com ele, mas tudo ok. E ele entendeu isso, ele deu testemunho, ambos deram testemunho. Então, quando você vê uma pessoa de Hollywood falar sobre isso, é porque verdadeiramente essas coisas, elas acontecem porque essas pessoas, elas não iam se expor assim, para ser taxadas de quê? De louco, de fanáticos. Então, porque verdadeiramente isso acontece. Então, que a gente cuide da nossa casa, a gente cuide de nós mesmos e que a gente não fique esperando receita de ninguém, porque eu não tenho receita de nada. Cada um sabe o que se passa consigo, cada um sabe o que se passa na sua casa. Eu sou apenas um papagaio que fico repetindo o que está escrito aqui no Evangelho. Mas todos nós temos condições aqui, como eu falei no começo. Quando você vem para cá, você vem com todas as condições. E voltando ao nosso adversário, a principal virtude dele é ser perseverante. Às vezes ele persevera mais do que o próprio cristão. Então, como eu já falei da outra vez, uma
uma senhora que não falava mal de ninguém, por perguntar sobre Satanás, ele disse que ele é perseverante. Ela não encontrou uma qualidade nele, ela disse que ele é perseverante. E verdadeiramente é perseverante. Essas forças que se formam aí, tentando abduzir as pessoas. Bom, irmãos, era isso que tinha para hoje. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Tá?